Bom, eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Do jeito que a imagem tá boa. O som tá bom. E vamos começar, gente. Vamos começar. Eu sou o Senacom e sou o criador de Africulturas, que muita gente já conhece aqui e outras pessoas não conhecem, né? E nos próximos 3 dias, de hoje até depois da manhã, hoje, amanhã e depois da manhã, nessas 3 noites de aulas, eu vou mostrar a vocês como educar com os mesmos elementos usados pela educação tradicional africana. Como educar com os mesmos elementos usados pela educação tradicional africana. E hoje, na aula específica de hoje, nós vamos ver por que é importante abordar culturas africanas de uma maneira diferente. E, sobretudo, a partir de contos africanos, né? E não sou eu que estou dizendo, que estou falando da importância dos contos africanos, não. É um autor africano, Amadou Hampâté-Bâ. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele aqui, Amadou Hampâté-Bâ. E o Amadou escreveu vários livros, né, entre outros livros de contos, é um clássico da literatura africana. E o Amadou Hampâté tem, em um dos livros dele, ele fala o seguinte: a lição do conto é de você se procurar em você mesmo, é de se encontrar. Não se procure fora, você não está fora, você está em você mesmo. Eu vou repetir. A lição do conto é de você se procurar em você mesmo, é de se encontrar. Não se procure fora, você não está fora, você está em você mesmo. Né? O Amadou Hampâté fala isso em um livro até aqui que eu tenho comigo, né? É um livro de contos, vocês podem ver aqui, né? Amadou Hampâté-Bâ, e ele fala isso. E isso é mais profundo. Essa fala do Amadou Hampâté-Bâ é mais profundo do que tudo isso, né? E eu vou voltar sobre isso em determinado ponto daqui a pouco. Mas é para dizer o quão importantes são os contos africanos, o quão importante é o papel do conto nas culturas africanas, nas tradições africanas, né? Mas antes disso, deixa eu compartilhar um pouco com vocês qual é o jeito tradicional das pessoas tentarem trabalhar a cultura africana, abordar a cultura africana, né? Qual é o jeito tradicional das pessoas buscarem informações sobre o continente africano, né? E tem muita gente aqui hoje, e se eu estivesse falando alguma mentira, vocês que me falem, né? Que na maior parte do tempo, para buscar informações sobre o continente africano ou para trabalhar culturas africanas, a primeira fonte das pessoas é a internet. Então as pessoas vão na internet, elas entram na internet e elas procuram informações que estão presentes cá e lá, entende? Elas coletam informações na internet. As pessoas também podem buscar informações na televisão. Elas podem buscar informações na televisão, né, confiando no que o tio aí do super canal está dizendo. As pessoas podem usar de imaginação. E outras pessoas podem tentar usar elementos da cultura afro-brasileira para trabalhar culturas africanas. Usar elementos da cultura afro-brasileira para trabalhar culturas africanas. Isso é ruim? Não. Isso não é ruim. Mas isso pode não ser a melhor maneira. As pessoas têm alguma culpa em usar esses canais? Não. Eu também uso esses canais para procurar informações. Então as pessoas não têm culpas em fazer isso, né? Agora, por que essa maneira de fazer não é exatamente a melhor maneira? Ou por que sempre há possibilidade de melhorar ou de fazer diferente? Por quê? Veja bem, primeiramente, quando você se remete à internet, você pode fazer uma confusão entre coisa específica e coisa geral. Por que eu estou falando isso? Geralmente, quando nós vamos na internet e nós teclamos cultura africana, tradição africana,
hábitos dos africanos, aparecem milhares de informações. São páginas e páginas. E você entra numa página, você vê determinada coisa, pode ser um blog, pode ser um site, pode ser, enfim, qualquer lugar, ou pode ser até mesmo no YouTube. E você encontra determinadas informações. E o que você faz com essas informações? Você pega essas informações e como você não tem como, às vezes, verificar essas informações, as pessoas pegam essas informações como informações verdadeiras, né? Tanto para quem quer se educar a si mesmo em relação às culturas africanas, quanto para quem quer fazer um trabalho em um espaço formativo, né? Então, acaba fazendo uma confusão entre especificidade e generalidade. Acaba confundindo o que é específico num determinado lugar e o que é geral. Vamos pensar no seguinte, se você teclar cultura africana e você vê a determinada prática, essa prática ela pode ser específica de um determinado povo. Ela pode ser específica de uma determinada comunidade. E aí a pessoa pega e fala, no continente africano as coisas acontecem assim, assim, assado. Né? Eu acabei de ver na internet que um título, aí eu não me lembro mais exatamente em que canal era, e estava colocado nova moeda para a África, ou a África terá nova moeda comum. Quando alguém lê esse título assim, a pessoa pensa que é o continente africano inteiro que terá uma nova moeda. Que é o continente africano inteiro que terá uma nova moeda. Só 8 países terão uma nova moeda. Só 8 países. Né? Então, essas informações que a gente coleta na internet, é preciso fazer mais um trabalho profundo, filtrar mais. Né? E eu estou aqui falando mais especificamente de cultura, nem estou falando ainda de história africana. Né? E qual é o outro perigo? Outro perigo é de ter uma visão ilusória do continente africano. Ter uma visão ilusória do continente africano. Além disso, as pessoas podem ter uma visão tribal do continente africano, ter uma visão sofrida do continente africano, fazer a confusão entre a cultura africana e a cultura afro-brasileira. Quando você vai pegando elementos de cultura afro-brasileira para poder trabalhar a cultura africana, né? Aí você acaba fazendo essas confusões. Então, pode ter várias coisas. Ou seja, ao longo do tempo, ao longo dos 8 anos que eu estou passando no Brasil, eu acabo percebendo que essa maneira de buscar informações ou essa maneira de abordar culturas africanas ou de trabalhar a África em sala de aula ou em alguns espaços formativos pode não ser a melhor maneira. Pode não ser a melhor maneira, não é necessariamente a melhor maneira e tem uma maneira melhor de fazer isso. Né? Agora, qual é essa melhor maneira? Qual é essa melhor maneira de fazer? Para quem não falou que não está conseguindo, que o vídeo travou, basta atualizar. Pode ser, tem que ser problema de internet. Atualize a página. E então, qual é essa melhor maneira de a gente fazer? Não é a única maneira, mas eu acredito, a partir das minhas aprendizagens, a partir das minhas experiências, que é uma maneira melhor de fazer. Muito bem, mas antes de compartilhar essa melhor maneira de fazer com você, deixe eu contar para você como que eu cheguei exatamente a esse ponto. Como que eu cheguei exatamente a esse ponto. Bom, para quem não sabe aqui, eu vejo que tem muita gente nova aqui hoje. Tem bastante pessoas aqui hoje. Eu sou africano, eu sou de um pequeno país da costa oeste do continente africano que se chama Benin. Né? E eu me lembro claramente, quando eu tinha entre 10 anos, mais ou menos, eu e meus amigos a gente estava brincando. E cada um tinha que dizer que país a pessoa gostaria de visitar, que cidade a pessoa gostaria de visitar. E aí meus amigos falavam, Miami. Gente, eu me lembro como se fosse ontem. Miami, Paris, Bruxelas, Montreal, no Canadá. As pessoas queriam visitar Los Angeles, queriam visitar, até tinha um detalhe de pontos como Disney que as pessoas queriam visitar. Né?
E eu, Fabrício, quando chegou minha vez, eu falei o seguinte, eu quero visitar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, era meu sonho de viagem, Rio de Janeiro, né? Mas por que eu falei Rio de Janeiro? Eu falei Rio de Janeiro porque o sonho de conhecer o Brasil já estava dentro do meu coração desde aquele momento. Mas por quê? Por quê? Porque os primeiros momentos em que eu escutei falar do Brasil foi através das lições de histórias. E nessas lições de histórias a gente aprendia escravidão, né, que a gente chamava do comércio triangular. Os europeus saíam de lá, iam para o continente africano, pegavam escravos, levavam para a América, depois da América as mercadorias voltavam para o continente europeu, né? E aí eu comecei a aprender mais sobre o Brasil. Mas, gente, o que mais me deu vontade de conhecer o Brasil não foram ainda essas histórias, foram mais questões de futebol, né? Porque eu era atleta, né? Desde criança eu jogava muita bola e com 16 anos eu já jogava campeonato semi-amador, semi-profissional no meu país. Então, eu conhecia essa turma tudo de Ronaldo, Rivaldo, não sei o que. Então, minha primeira paixão pelo Brasil nasceu pelo futebol, porque é o que eu via na televisão, né? E depois disso, eu via também quando a televisão no meu país mostrava alguma coisa interessante sobre o Brasil, a pessoa colocava, e a gente via o que na televisão? Samba, as lindas praias. Foi o que eu via do Brasil. Então, me fala quem não gostaria de visitar o Brasil. Eu queria conhecer o Brasil. Então, Rio de Janeiro era meu sonho. Então, esse sonho ficou dentro da minha cabeça até eu chegar mais ou menos no fim da minha licenciatura em Geografia. E aí, eu estava ajudando o meu irmão a fazer o processo burocrático de uma bolsa que ele conseguirá do governo beninense. E eu estava no serviço que era encarregado dos estudos no exterior. Eu estava diante da chefe, né, da diretora desse serviço. E aí eu perguntei para ela se tinha algum país que oferecia bolsas de estudo de mestrado. E ela falou Rússia. Aí eu falei, não, fala outro, não tem outro não. E ela falou, além da Rússia, falou China. Falei, China? Ah, não tem outro não. Ela falou Brasil. Quando ela falou Brasil, meus olhos brilharam, assim, meus olhos brilharam realmente. E aí eu falei, como que é o Brasil? Como que faz para ter essa bolsa? Aí ela, pô, cara, tu tem que ir para a Embaixada do Brasil. Falei, Embaixada do Brasil, onde fica? E ela me explicou. Então, quando eu terminei essa burocracia, essa correria, tudo com o meu irmão, peguei minha moto direto, fui procurar a Embaixada do Brasil. Eu acabei encontrando a Embaixada do Brasil. Yeah. E aí, o funcionário que me recebeu falou o seguinte, pô, cara, desse ano já encerrou. Falta agora, você tem que esperar para o ano que vem. Eu falei, não, eu vim justamente para o ano que vem, mas me fala o que eu tenho que fazer. E a pessoa falou, primeiramente, você tem que ter concluído estudo de licenciatura. Bom, isso estava 95%, né, concluído. Você tem que dominar português. Aí eu falei, ferrou, né? E depois você tem que ter um projeto de pesquisa aprovado por uma universidade brasileira. Eu falei, bom, isso eu escrevo, né? Eu escrevo. E aí, eu saí de lá, comecei a procurar curso de português no Benin. Não tinha curso oficial de português. E o que eu fiz? Eu fui na internet, comecei a pesquisar. Como eu não vi que não tinha curso oficial de português no Benin, eu acabei achando um site em que eu comecei a estudar português. Eu fiz 5 meses, gente, 5 meses de autoaprendizagem de português aí. Mas, durante esse período, eu acabei descobrindo que na minha universidade, né, que é uma universidade pública, a maior universidade pública do país, tinha uma professora brasileira, ela era leitora e dava aula de português na mesma faculdade, porém no curso de espanhol, no departamento de espanhol. E aí eu pesquisei até achar essa senhora. E aí eu fui na aula dela. Então ela me ajudou durante mais ou menos 5, 6 meses. Então eu totalizei 11 meses, desde há um ano de aprendizagem de português. E aí a gente passou o processo seletivo, prova de português, análise de projeto, envio da candidatura para o CNPq selecionou. E finalmente eu fui selecionado. Nós éramos 2 no espaço da África de língua francesa toda. Primeiro porque não tinha muita... os africanos o Brasil não é o primeiro destino dos africanos, né? O Brasil não é o primeiro destino.
Olha que curiosidade, né? A segunda pessoa também está nessa live, ele Fiogui, que é meu irmão, meu amigo da terra, e nós dois conseguimos. E a gente chegou aqui em março. Gente, agora presta atenção. Começa o mais importante agora. Quando eu cheguei no Brasil, gente, que eu caí na realidade. Que eu comecei a perceber que o Brasil que a televisão me mostrava era um Brasil diferente. Eu comecei a ver as coisas do Rio de Janeiro. Eu vou dar alguns exemplos para você. Quando eu entrei na UERJ para fazer meu mestrado em educação, gente, naquela época eu não vivia sem futebol. Eu não vivia sem futebol. E aí eu tive tanta dificuldade em achar um lugar para jogar bola. Estando num país em que eu acreditava que todos os brasileiros jogam futebol, em qualquer rua você encontra partida de futebol. E você vai poder se misturar com as pessoas para jogar bola. E aí eu tive dificuldade. E finalmente eu consegui entrar num grupo de funcionários da universidade. E sabe o que aconteceu? Foi naquele momento que eu descobri que para você jogar bola você tinha que pagar dinheiro. Olha que loucura, gente. Você tinha que pagar dinheiro num país que é rei do futebol, como eu acreditava, você tem que pagar dinheiro. Mas não só isso. Além de pagar dinheiro, você tem que estar na lista. Você tem que estar na lista. Né? E aí eu comecei a ver realmente também a televisão brasileira, comecei a sair, a mergulhar na cidade, comecei a ver as questões de violências, comecei a ver tudo o que tinha no Rio de Janeiro. Eu vi a praia que a televisão me mostrava e era realmente maravilhosa, mas eu descobri que não era só isso. Não era só isso. Em um instante, em um mês de presença no Brasil, a ilusão que eu tinha do Brasil já tinha caído. A ilusão que eu tinha do Brasil já tinha caído totalmente por terra. Né? Então eu entrei no mestrado com um projeto de pesquisa que buscava investigar fatores demográficos escolares e socioculturais da evasão escolar lá na minha terra. Então eu tive que voltar lá para fazer a pesquisa. Mas enfim, para dar uma resumida na história, gente, depois do mestrado eu voltei para lá e regressei ao Brasil, alguns meses depois, para entrar no doutorado. Um ano depois eu comecei o doutorado. Só que eu tinha entrado no doutorado com o intuito de aprofundar a pesquisa que eu fiz no mestrado. Mas quando eu entrei no doutorado, gente, eu entrei para o grupo de pesquisa do LIC, na Faculdade de Educação, na linha de formação de professores. O grupo era Grupo de Linguagem, Interação e Conhecimento, que estudava as múltiplas linguagens e suas interfaces com o ensino-aprendizagem. Então tinha um projeto que se chama Cineduca, e que todo semestre faz exibição de filmes, né, para professores, para alunos formandos, de pedagogia, e discutia. Né? Então era um projeto de extensão do grupo de pesquisa. E aí foi naquele momento em que eu entrei no doutorado que alguma coisa começou a acontecer dentro de mim. Porque comecei a juntar os fios que tanto no Rio de Janeiro quanto em Juiz de Fora, onde eu estava fazendo o doutorado, as pessoas tinham as mesmas dúvidas, as pessoas tinham as mesmas perguntas. As perguntas como é lá no continente africano? O que vocês comem lá no continente africano? Chove no continente africano? Tem muito bicho no continente africano? Tem muita pobreza no continente africano? Quais são as danças de vocês no continente africano? Quais eram as músicas de vocês no continente africano? Então as perguntas se pareciam. E tinha gente da academia me perguntando isso, gente do nível básico me perguntando isso, alunos me perguntando isso, pessoa do dia a dia que eu não conhecia de lugar nenhum. Quando eu começo a falar com alguém, a pessoa começa a me perguntar isso. Sobre diferentes coisas. E aí eu comecei a perguntar, mas gente, esse povo não sabe realmente nada do continente africano. Esse povo não sabe realmente nada do continente africano. Né? E aí eu acabei descobrindo que tinha uma lei no Brasil, ou que tem uma lei no Brasil que exige o ensino de história e culturas africanas nas escolas. Não só africana, mas afro-brasileira e indígena nas escolas. E aí que eu fiz a pergunta, mas como que esse ensino é feito? O que as pessoas ensinam nas escolas sobre o continente africano? É quem dá essas aulas? Os professores, né? Mas se tanta professor me pergunta,
tantas informações sobre o continente africano. O que ensinam, então, sobre o continente africano? Foi daí que surgiu minha pergunta de pesquisa, de doutorado. E aí eu mudei de rumo e comecei a pesquisar ensino de história de cultura africana em sala de aula, mais especificamente na municipalidade de Juiz de Fora, né? E aí a pesquisa foi como o cinema africano podia ajudar no ensino de história e cultura africana, né? Eu não sou crítico de cinema, eu não sou cineasta, eu não sou nenhum erudito do cinema, mas eu amo cinema, eu amo ver filmes, né? Mas por que especificamente o cinema? Gente, agora presta atenção, presta atenção. A gente chega no ponto mais importante agora. Por que especificamente o cinema africano? Porque eu comecei a enxergar que cinema realmente africano acaba trazendo elementos da cultura africana, além do dia a dia dos africanos, além do cotidiano dos africanos, além de oferecer a possibilidade de trabalhar história africana. Acabei percebendo que o cinema africano se conecta com o elemento comum das culturas africanas. Apesar dessa especificidade, tem um elemento comum. E qual é esse elemento comum? A tradição oral africana. Então, o cinema africano resgata elementos essenciais da tradição oral africana. E aí eu percebi isso. Falei, mas como que isso pode contribuir aqui para trabalhar no Brasil? Né? Então, não é só o cinema africano, mas é um conjunto de elementos. É um conjunto de elementos. E quais são esses elementos? Né? É sobre isso que nós vamos trabalhar, ou nós vamos estudar nas próximas, hoje, amanhã e depois da manhã. Então, contos, provérbios, charadas, medos. Medo é uma técnica, né? Língua africana, cantos e danças. Eu vou repetir para você, gente. Contos africanos, provérbios africanos, cantos e danças, línguas africanas, provérbios africanos, charadas africanas, né? São elementos da tradição oral africana. E são elementos importantes. Por quê? Porque eu percebi que, desde que eu nasci, até a idade que eu saí de lá e vim para cá, o que os meus pais usavam para me educar? Né? Eu estou falando agora da tradição, da educação tradicional africana. Porque a educação escolar no continente africano, ela tem outra temporalidade, ela tem outra visão de mundo. Ela não tem necessariamente a visão de mundo dos africanos. A educação tradicional africana, ela funciona com outra lógica, com outra temporalidade. E os elementos que ela usa para poder educar são totalmente diferentes, né, dos elementos usados pela educação escolar europeia. Né? Não é à toa que até hoje ainda tem mais de 50% da população africana analfabeta. Por quê? Porque tem uma cisão aí entre as duas coisas. Tem uma cisão aí entre as duas coisas. Né? Os métodos usados pela educação tradicional africana são diferentes dos métodos usados pela educação tradicional, pela educação escolar. É aí que eu comecei a perceber, gente, que o que nós usamos no continente africano para educar no dia a dia são contos, são histórias, são brincadeiras, são lendas, são provérbios, né? E a isso eu acrescentei o quê? Cinema africano e literatura africana. Por quê? Porque justamente o cinema africano e a literatura africana têm conexões com todos esses elementos que eu falei anteriormente. Então, gente, quando eu cheguei a esse ponto, eu entendi o seguinte, que a gente aqui, em sala de aula, ou nas nossas casas, ou em outros espaços formativos, a gente pode trabalhar cultura africana, a gente pode trabalhar história africana, mas de maneira diferente. De que maneira? A partir dos mesmos elementos, das mesmas ferramentas, das mesmas estratégias usadas pelos africanos, sobretudo pelos ancestrais, porque eles que criaram essa educação tradicional, né, gente? Então eu cheguei a esse ponto, exato.
Então, gente, primeira coisa que eu queria que vocês tenham claro aqui é que a gente pode trabalhar história e cultura, sobretudo culturas africanas, de uma maneira diferente. Mas nós podemos fazer isso também e mais especificamente a partir do conto africano. Gente, até agora ficou claro para todo mundo? Até esse ponto ficou claro para todo mundo? Agora, gente, por que nós temos que trabalhar antes de fazer o conto de hoje, né? Por que nós temos que trabalhar? Por que nós temos que educar com contos africanos? Por quê? Vejam bem, gente, contos têm na verdade, eu vou voltar sobre aquela fala do Amadou Hampâté-Bâ. Vou voltar sobre a fala do Amadou Hampâté-Bâ. Agora presta atenção, gente. A lição do conto, o Amadou Hampâté-Bâ fala o seguinte: a lição do conto é de você se procurar em você mesmo, é de se encontrar. Não se procure fora. Você não está fora. Você está em você mesmo, né? Eu tenho umas anotações aqui que isso está anotado. A lição do conto é de você se procurar em você mesmo. É de você se encontrar. Não se procure fora. Porque você não está fora. Você está em você mesmo, né? Apesar de a gente poder aprofundar isso de várias maneiras, eu queria só pegar duas sacadas aqui dessa fala do Amadou Hampâté-Bâ. Que é o quê? Os contos africanos estão nas culturas africanas. Os contos africanos estão nas tradições africanas. Só que o contrário também. Ou, na verdade, os africanos estão também nos contos africanos. Quando a gente fala os africanos, significa o quê? Os africanos enquanto pessoas, os africanos enquanto tradição, os africanos enquanto visão de mundo, os africanos enquanto pensamentos, os africanos enquanto espiritualidade, os africanos enquanto religião, os africanos enquanto metafísica, eles estão presentes dentro dos contos. Logo, se a gente quer alcançar os africanos, alcançar o pensamento dos africanos, alcançar a maneira de ver o mundo dos africanos, alcançar o cotidiano dos africanos, o primeiro contato, ou seja, a maneira mais fácil, a maneira imediatamente mais acessível são os contos africanos. Mas não são os contos, os provérbios, as canções, as músicas, as danças, tudo isso. Mas hoje eu quero me especificar nos contos, né? E os contos têm duas finalidades principais. Os contos africanos, duas finalidades principais. Quais são essas duas finalidades principais? Primeiro, divertir. Por que serve para divertir? Gente, quando você terminar de trabalhar hoje e você volta para casa, o que você faz? Netflix, Facebook, Instagram, né? YouTube. Vocês estão aqui agora no YouTube comigo. Você podem discutir entre vocês em casa, né? Você pode decidir ver um filme na Netflix, enfim. Você pode decidir conversar com pessoas no WhatsApp. Você pode decidir ler um livro também. Agora vamos pensar nas sociedades africanas daquele tempo. Não tinha Netflix, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha cinema, não tinha livro. Estou falando de, sei lá, bolinha. Não tinha nada disso. Só que o agricultor, porque a agricultura, a criação de animais, tudo isso eram os trabalhos cotidianos. Trabalho do setor primário. Quando ele chegava em casa, ele tinha que fazer o quê? Tinha que descansar. Mas tinha também que se divertir. Tinha que deixar cair por ter o cansaço do dia. E tinha também crianças, né, pessoas que teriam que ser educadas. E tinha que achar uma boa maneira de fazer isso. Então, naquele momento, o que acontece? Uma boa lua ou um bom fogo, tapetes colocados no chão, todo mundo sentados, e debaixo dessa brasa, se tivesse uma brasa ou um fogo, algum inhame aí,
ou alguma mandioca, ou algum milho fresco que está colocado lá de baixo para grelhar, alguma banana da terra, né? Algum amendoim que está sendo torrado nessas cinzas quentes, e vai compartilhar isso entre as pessoas. E a partir desse momento, a avó, ou o tio, ou alguma tia, alguém conta uma história. Às vezes tinha até competição de histórias. Uma avó contar uma história, a gente aprende com isso, e daqui a pouco outra pessoa conta outra história, né? Hoje é o avô que conta, amanhã é a avó que conta, depois da manhã é o tio que conta, ou em determinado momento é um adolescente que as pessoas contam uma história a você, e todo mundo fica quietinho, escutando, né? E nesse momento a gente se diverte. A gente se diverte. Mas a gente também cumpre a segunda finalidade do conto, que é o quê? A aprendizagem. A aprendizagem. A educação. Eis aí a segunda finalidade do conto. A educação. Mas por quê? Como que o conto consegue fazer seu papel educativo? Vamos pensar no seguinte. Quando você vai para o cinema, e você assiste um filme de Hollywood, ou sei lá, de qualquer filme aí, você sai de lá divertido, mas você aprende também. Seus sentimentos aprendem, suas emoções aprendem. Você, enquanto pessoa, aprende. Seu horizonte de mundo se expande um pouco mais. Mas o filme é uma história, é um conto, é imagens, sons, palavras, é tudo juntado e que forma um conjunto que penetra dentro de você. Os ancestrais tinham como fazer isso através dos contos. Eles tinham como fazer isso através dos contos. Então, o conto cumpre seu papel educativo através da sua temporalidade, através dos seus personagens, através dos seus espaços, ou seja, no conto aprendemos geografia, através da sua simbologia, através da sua lição que está embutida nela. O conto cumpre seu papel educativo através de tudo isso, né? Então, gente, eu não sei se eu estou ficando claro. Até agora, gente, faz sentido o que eu estou falando? Eu quero que vocês colocam para mim aqui. E se tem professores aqui, que a pessoa me fala um pouco, se começou a sacar a importância de a gente educar a partir de contos africanos, ou de a gente trabalhar culturas africanas a partir de contos africanos. Que bom, que bom. Então, gente, isso aí até o momento eu abordei duas questões. Primeiramente, que nós podemos trabalhar culturas africanas em espaços formativos de maneira diferente. E depois, a segunda questão em todos os elementos, tem um que eu acho bem acessível, que é o conto africano. Não tem só o conto, tem outros também. Mas o conto é importante, né? Porque ele apresenta um mundo para a gente. Ele apresenta uma temporalidade para a gente. Ele apresenta personagens para a gente. Ele apresenta símbolos para a gente, né? E é sobre essas coisas que eu vou falar amanhã. Eu vou pegar esses elementos do conto e eu vou abordar um por um esses elementos do conto, para vocês verem um pouco qual é a estratégia por dentro do conto. Por dentro do conto. Como que o conto leva você a aprender. Como que o conto leva você a aprender. E a aprender de maneira muito fácil. Nós vamos quebrar esses elementos um por um amanhã. Mas hoje, nós já tivemos 39 minutos de live. Então hoje eu tenho que fazer agora o conto de hoje. Tenho que fazer o conto de hoje. E no conto de hoje, eu vou omitir propositalmente alguns elementos. Porque o conto, ele tem alguns elementos importantes. Ele tem algumas etapas para ser feito. Para que seu papel de divertimento e de aprendizagem seja cumprido. E hoje eu vou
omitir propositalmente alguns elementos. Amanhã eu vou inserir um desses elementos para ver se vocês vão sacar isso. Para ver se vocês vão sacar isso. E depois da manhã, no último dia, eu vou completar tudo para ver se agora ficar muito mais claro para vocês. Então, hoje, nós, nesse momento, vamos fazer o conto de hoje. É um conto, gente, para o primeiro dia eu escolhi um conto muito simples, muito pequeno, porém o sentido dele é muito profundo. E eu quero que vocês passem essa noite pensando sobre esse conto. Gente, então, tá todo mundo pronto para o conto de hoje? Vamos lá. Quem estiver pronto, tecla aí sim. Ou estou pronto, ou pronta. Vamos lá. Pronto, tá todo mundo pronto? Então, vamos para o conto de hoje. Então, eu vou respirar e agora me colocar em clima de conto, tá, gente? Porque eu falei muito, agora eu vou me colocar em clima de contos. Era uma vez, em uma aldeia, tinha várias pessoas que moravam nessa aldeia. E nessas pessoas, tinha, primeiramente, uma pessoa muito, muito diferente. Essa pessoa tinha um nome muito diferente. Como era o nome dessa pessoa? Ela se chamava simplesmente Sono. E o Sono começou a cantar e a dizer para quem quisesse ouvir que ele era o mais forte. Eu sou o mais forte. Eu sou o mais forte. Eu sou aquele diante de quem ninguém pode resistir. Quando eu venho encontrar com vocês, vocês começam a dormir. E ao falar disso, ele começou a cantar. Ele começou a pular. Ele começou a dançar. Ele fez alguns passos na frente, fez alguns outros passos atrás, deu algumas voltas, girou, pulou, e começou mesmo a se comparar a Tadacebo, o Criador de todas as coisas. E foi nesse momento, nesse exato momento, que a preocupação apareceu. E a preocupação falou para o Sono: cala a boca, eu sou mais forte do que você. Quando eu estou aí, ninguém consegue fazer mais nada. Eu sou o tribunal da consciência dos seres humanos. Eu sou aquele que impede as pessoas de dormirem. E aí, ao falar disso, ele também começou a cantar. A consciência começou a cantar, começou a dançar, começou a pular de novo. Deu uns passos para frente, deu outros passos para trás, girou, estava gritando tão forte que todo mundo estava ouvindo. Mas, quando menos ela se esperava, apareceu outra pessoa. Era o alcoolismo. E o alcoolismo chegou e falou o seguinte: cala a boca, eu sou o mais forte. Quando eu estou aí, os seres humanos não têm mais preocupação. E começou a rir. Eu sou o mais forte. Eu sou aquele que coloca alegria no coração dos seres humanos. E eles nem pensam mesmo nas suas preocupações. E ao falar disso, ela começou a dançar mais. A dançar, o alcoolismo dançando, pulando, gritando, dançava muito mais forte, com muito mais vigor do que todas as outras pessoas. E aí, os dois primeiros ficaram quietos, olhando para ele. E naquele momento exato em que ele estava gritando, pulando, dançando, de uma maneira tranquila, de uma voz fria, apareceu a morte. E a morte chegou. A morte não cantou, a morte não pulou. E a morte falou o seguinte: cala a boca, seu vaidoso, seu pretensioso.
Eu sou o mais forte. Começou a bater no peito. Eu sou o mais forte. Quando eu chego, os seres humanos não me resistem. Eu estou presente em todos os lugares. Estou presente nas casas, nos hospitais, nas ruas, no mar, em qualquer lugar desse planeta. Estou presente. Eu sou aquele que ninguém resiste. Quando eu chego para alguém, a pessoa vai. Essa pessoa não leva nada, não leva roupa, não leva casa, não leva carro. Só leva com ele os atos que ele teve nessa vida. Eu sou a única certeza que tenho. E cada dia os seres humanos vão se aproximando de mim, aos poucos, sem saber. E ao falar disso, houve um grande silêncio. Um silêncio total. A morte não cantou. A morte não dançou. A morte saiu. Enquanto a morte estava saindo, uma melodia tão doce, tão sublime começou a se fazer ouvir. E quem apareceu? Começamos a ouvir a voz do amor. O amor começou a cantar e falou o seguinte: "Oh morte, eu escutei a sua mensagem. Eu decidi te responder. Eu sou aquele que pode te vencer. Eu sou o mais forte. Por quê? Eu sou a única pessoa que guarda dentro das profundezas do coração a pessoa amada. Eu sou aquele que dá vida. E sem ela, você não é nada. Se eu não desse a vida, você morte não é nada. Eu sou a única coisa que as pessoas podem compartilhar e isso nunca acaba." E aí, ao falar disso, o amor acrescentou o seguinte: "Eu sou o único bem que quando se compartilha, se multiplica e que deixa quem semeou, quem compartilhou, mais rico ou mais rica ainda." E assim se acaba o conto de hoje. Então, gente, isso foi o conto de hoje. E agora estou aberto para dúvidas e perguntas. Dúvidas e perguntas. Gente, agora lembrando para vocês que eu omiti propositalmente alguns elementos importantes para um conto. E amanhã nós vamos ver esses elementos um por um. Amanhã nós vamos ver esses elementos um por um. Agora, eu quero ver quem vai conseguir adivinhar esses elementos que eu omiti no conto. Porque o sono se acha melhor. Realmente o amor consegue reações inesperadas. Nem sempre todos conseguem compartilhar esse sentimento. Não é, Aline? Muito bem. Bom, eu vi que tem uma pergunta aqui. Eu tinha visto uma pergunta aqui. Cadê essa pergunta? Cadê essa pergunta? Cadê essa pergunta? Cadê? Juro que eu vi uma pergunta. Qual? Isso, da Rosane. Rosane fez uma pergunta. Qual a importância dos jovens brasileiros estudarem os contos africanos, na sua opinião? Muito bem, que pergunta interessante. Era para eu abordar essa pergunta amanhã, mas eu vou dar uma adiantada e você vai entender melhor isso amanhã. Gente, muitas vezes quando a gente quer educar, a gente acaba pegando livros, né, e material didático, vamos dizer, fixos, né, impressos na internet, a gente pega coisas assim, para educar. Mas,
Vamos pensar no seguinte. Quando o jovem vai para o cinema, e assiste a um filme, e esse filme talvez é sobre, vamos pensar no seguinte, o filme é sobre o apartheid, né? Apartheid. Quando eu falo apartheid aqui, vocês são professores, eu acho que vocês já entenderam. E na aula, o professor ou a professora deu aula sobre apartheid, mas a partir de um livro. Qual das duas coisas o aluno, o adolescente ou o jovem vai ter tendência a sugar mais imediatamente? Do livro ou do filme? Do livro ou do filme? Eu queria começar por aí para poder chegar para você poder me entender bem na minha resposta. Do livro ou do filme? Muita gente falou filme. E é fato que a pessoa, que o aluno, o adolescente, vai sugar muito mais de um filme. E o que é o filme então? O que é o filme? Eu falei disso na segunda parte, né? Que eu abordei a importância de a gente trabalhar a parte de contos. O filme é uma história. É um conto. Só que esse conto está orientado pela visão de mundo das pessoas que fizeram esse filme. Só que o conto africano oferece para o jovem brasileiro a possibilidade de estar em contato com o pensamento africano. Oferece para o jovem, adolescente, criança, até adultos brasileiros de estar em contato com a visão de mundo africana. De estar em contato com as simbologias africanas. De estar em contato com a moral africana. De estar em contato com a religiosidade africana. Ou pelo menos de aprender sobre isso. De aprender sobre a mitologia africana. De aprender sobre personagens africanos. Sobre provérbios africanos. Porque em contos podemos ter provérbios dentro dos próprios contos. Então, o conto vai simplificar para um adolescente, para um jovem, para um adulto, para alguém que não tem essa compreensão profunda da cultura africana, o que é complexo. E vai trazer essa complexidade ao alcance da pessoa. E aí, as lições que estão contidas no conto, as lições ou a lição que está contida no conto, encontra chão fértil dentro de qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo. Então, os contos africanos são fonte de moral para o jovem brasileiro. E aí que ele vai ter a possibilidade de ver outro modo de ser no mundo, outra maneira de fazer, a não ser essa única maneira que a televisão quer que ele siga, essa única maneira ou essa única tendência que as redes sociais querem que ele siga. Ele é outra coisa. E o pai pode usar isso para educar filho. A mãe pode usar isso para educar filhos. Eu faço conto para os meus filhos. A minha esposa conta histórias, mas quando eu quero contar história, eu faço contos na minha língua. Eu nem conto em português. Eu canto na minha língua para o meu filho. Outro dia, minha mãe ligou, minha avó, ou seja, a bisa deles, ligou, e ele começou a cantar os cantos na minha língua, né? Inclusive tinha cantos de brincadeiras. E ele começou a cantar e minha avó ficou maravilhada. Ela falou, putz, você está fazendo um bom trabalho. Aí eu fiquei todo feliz, eu bati no peito, falei, sou eu, né, gente? Então, isso foi um pouco que eu podia responder para essa pergunta. Vamos lá, tem mais perguntas aqui? De forma banalizada. Temos muito livro das escolas, mas o uso desses muitas vezes são feitos de forma indiscriminada. Marco Candido, Marco, muito importante isso que você está falando. Por quê? Porque na maior parte do tempo, os professores não são preparados para trabalhar contos. Os professores ou os educadores pensam que
eu chego, eu faço um conto e aí eu deixo assim. Por isso que eu falei para você que tem alguns elementos que fazem parte do ritual do conto, que fazem parte do ato de contar e de divertir, educar, que eu deixei propositalmente. E que amanhã nós vamos ver essas coisas. Amanhã nós vamos ver essas coisas. Mas é importante realmente que quando faz um conto, que se faça atrás outro tipo de trabalho. E eu faço a mesma coisa quando eu falo de cinema africano. Por exemplo, na quinta-feira nós vamos ter uma aula ao vivo, para quem acompanha minhas aulas semanais, em que nós vamos discutir um filme, né, que é o Atlantique. Para quem vai estar presente, lógico, vocês vão receber o convite, assiste o filme Atlantique pela Netflix, e nós vamos discutir, dialogar sobre esse filme na próxima quinta-feira. Eu vou estar aqui, vocês vão escrevendo e nós vamos dialogando. Né, gente? Mas é importante, Marco, você está 100% certo. Mas esses elementos, essas caminhos, essas saídas, eu vou dar elas na aula de amanhã. Elaine fala o seguinte: não acho que seja mais personagem. Acredito que seja coisas como melodia, sequência, algo que chame para reflexão propositalmente. E a conclusão, claro, tem gente aqui sacando as coisas, bom demais. Amanhã vamos ver essas coisas todas. Todos esses sentimentos fazem parte do nosso cotidiano. Então, ao contarmos um conto, precisamos acreditar em que falamos. Ótimo, Aline, ótimo, fui envolvida e não fiquei pensando sobre elementos que estarão ausentes. Sentindo o conto ainda. Moral da história, Fabiana. Qual o nome do conto? O nome desse conto, Sabrina, o nome desse conto é Quem é o Mais Forte? Simples assim. Quem é o mais forte? Só que Fabrício, eu, Senacom, eu não gosto muito de dar título. Eu não gosto muito de dar títulos a contos. Eu acho que fecha, tenta objetivar, tenta condensar uma narrativa que, ao meu ver, oferece possibilidades múltiplas, né, de reflexões, oferece caminhos diversos, e aí tenta condensar tudo isso e aí acaba aprisionando o espírito. E aí eu não gosto muito de títulos. Sabedoria, música cantada, faltou conclusão. Vocês falaram bastante coisa, interessante. A partir, Jussara, algum problema em fazer adaptações a partir dos contos para atender a faixas etárias variadas? Não, Jussara, não. Aliás, isso é algo que eu ia abordar amanhã, mas eu já vou adiantar um pouco aqui, Jussara. Não existe problema nenhum em fazer adaptações. Não existe problema nenhum. Porém, você pode recriar, recontar a história de qualquer maneira, porém a trama principal da história não pode ser afetada. A trama principal da história não pode ser afetada, né? A trama principal não pode ser afetada. Mas você pode mudar os personagens, você pode mudar o canto, você pode mudar os lugares, dependendo do seu objetivo com esse conto. Por quê? Por trás tem um objetivo pedagógico e didático por trás também, né? Não é só divertir. E você, enquanto professor, e você, enquanto esse intermediário, enquanto facilitador, ou como eu vou dizer, esse mediador, você tem que escolher os personagens, né? E escolher todo esse cenário do conto. O amor consegue. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Que faltou no conto. Traga lendas e contos para crianças pequenininhas de 3 anos. Adoro trabalhar isso com meus alunos. Fabiana, estamos pensando nessa possibilidade, tá? Contos e lendas para crianças pequenas de 3 anos. Estamos pensando nessa possibilidade. Qual a importância? Eu já respondi. Vamos lá. Que mais pergunta? Você vai deixar esses vídeos... Fabiano, você vai deixar esses vídeos salvos. Amanhã tem uma reunião importante nesse horário. Fabiana,
nós vamos trabalhar nisso para que o vídeo esteja disponível, porém vai ficar disponível só durante algumas horas, durante algum tempo. Então, depois do horário da live, logo lá, depois da manhã, se eu fosse você, eu já checava meu e-mail para ver se eu recebi o e-mail do vídeo gravado para assistir, tá bom? Para ver o vídeo gravado, tá bom? O vídeo gravado, tá bom, Fabiana? Vai estar disponível por algumas horas, tá? Aliás, esse que vai estar aqui no YouTube, vai estar no YouTube até amanhã, enfim. Mas a gente pode tirar do ar a qualquer momento. Então, se eu fosse você, amanhã ou depois da manhã, de manhã, eu já procurava o vídeo que vai ser o vídeo da aula de amanhã para assistir, tá bom? Bom, eu acho que não vamos perceber, entender a dinâmica do mundo da vida do povo africano. Sim, Sônia, isso mesmo. Isso mesmo. Gente, eu planejei, vamos lá, é meu caso também, trabalho em educação infantil 0 a 6 anos, podem possibilitar isso, referências, por favor. Tati, referências, vamos ver a questão de referência. No terceiro dia, eu vou passar umas dicas para vocês. No terceiro dia. Obrigado pela oportunidade. Tudo bem? Já. E-mail, já vou assistir. Nós não temos tanto tempo para trabalhar com os filmes, etc. E a cultura afro-brasileira na sala de aula. Geralmente, essas aulas inserem no projeto na Semana de Consciência Negra. Birra, amanhã nós vamos falar disso. Birra Marques, nós não temos tanto tempo para trabalhar com os filmes, etc. Amanhã nós vamos falar disso, tá? Amanhã, e eu vou dar umas estratégias interessantes para vocês. Amanhã. Referência de consulta de contos e outros sobre a cultura africana. Gente, referências depois da manhã, tá? Na terceira aula. Assim, quando trabalho com contos em matemática. Ô, Valdez, que maravilha, Valdez. Trabalho contos, ensino fundamental, 4 e 5 anos. Trabalho contos até matemática. Interessante. Bom, gente, eu fiz uma hora de live, eu não queria passar nem de 40 minutos, e a gente acabou fazendo uma hora. Mas era importante eu ler aqui o que vocês escreveram para tirar algumas dúvidas. Então, gente, amanhã nós começamos no mesmo horário. Horário. E amanhã nós vamos fazer um apanhado. Eu vou lembrar rapidamente o que nós vimos, os 3 pontos que nós abordamos hoje. E amanhã, sobretudo, nós vamos ver como os contos, através do seu agenciamento, atende sua função educativa e como trabalhar os contos. Como os contos, como agente, atende sua função educativa e como trabalhar os contos. Que seja na escola, que seja algum espaço formativo, vamos fazer isso. Por hora, o que eu quero que vocês façam é o quê? Alguma pergunta, alguma dúvida, coloca nos comentários. Né? Você coloca nos comentários desse vídeo o que você aprendeu, em geral, hoje, o que você aprendeu. E você coloca o que você aprendeu mais especificamente no conto de hoje. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, coloque também. E aí eu já chamo você para me seguir lá no Instagram, que é @senapom22. Eu coloco caixinha de pergunta. Eu coloco caixinhas de perguntas no Instagram para que você possa fazer suas perguntas para mim. Então no story eu coloco caixinha de pergunta. Então siga lá o Instagram, @senapom22. E a outra dica é de você assinar esse canal, mais gente assinando o canal, mais conteúdo eu vou produzir, mais aulas eu vou fazer por aqui e nós vamos atingir mais pessoas. Então amanhã chega aqui, 8h55,
e traga seus convidados, traga as pessoas, manda o link, compartilha com os colegas e aí chegam aqui para que a gente possa mais uma vez nos encontrar. Me lembro Paulo Freire. Gente, por hora eu queria agradecer a todos vocês. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença, por vocês que ficou aqui comigo até o fim. Espero que amanhã todos vocês voltem, que nós sejamos mais ainda aqui. Então, gratidão para todos vocês e desejo boa noite para vocês e encontro com você amanhã. Tá bom, gente? Beijo a todos e tchau, tchau.